Perfeito, já está validado o som, graças a Deus deu certo. Quem sabe faz ao vivo, diria o Faustão, né? Uma época que era um grande entrevistador aí, às vezes interrompia as pessoas. Mas essa é a história, é fazer ao vivo. E essa é a proposta de fazer o método Streaming Live. A gente veio com essa ideia de fazer o podcast, mas a gente queria conectar com várias pessoas do Brasil, porque a gente tem um bom network aqui na agência Arconel. Me apresentar, meu nome é Eduardo Ribeiro, para você que está me escutando a primeira vez. Eu tenho agência, sou mentor na área de marketing digital e eu tenho convidado vários amigos, pessoas incríveis que a gente vem conectando. Uma delas é a Brenda Moraes. A Brenda Moraes, a gente teve um contato através da mentoria da MLS, que é a Brain. Ela é autora do livro Arquitetura da Vida. É arquiteta, né? Então, isso deu de formação, teóloga, terapeuta, é especialista em inteligência espiritual, emocional, relacional. Ela é cofundadora de um instituto chamado Instituto Matriz. É uma mentora de executivos, fortalecendo negócios a partir da estrutura pessoal e também relacional. A gente fez hoje um tema bem desafiador, assim, porque eu acredito que é um problema de muita gente, que é como conciliar a carreira e o empreendedorismo sem se perder de si. Então, eu estou muito feliz aqui de ter essa grande convidada hoje. Por quê? Porque é um problema que eu acredito que vai passar muita gente que coloca todas as suas fichas no, no trabalho, ou às vezes na sua carreira, ou às vezes até em outras áreas da vida e acaba esquecendo da família, né? Então, sem muitas delongas, eu já estou com ela presente aqui. Eu vou chamar aqui a Brenda para dar uma boa noite para vocês. Oi, Eduardo, boa noite. Boa noite, pessoal que está assistindo. Eu quero agradecer o seu convite. É uma honra estar aqui com você e quero participar Mas, desse momento com muito carinho, com muita intenção, desse bate-papo aqui com você, que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso, muito enriquecedor, que eu vou aprender muita coisa aqui hoje. Muito bom. Obrigada, vamos junto. Eduardo. Com muito prazer que eu estou aqui com você. É isso aí. Brenda, conta um pouquinho para nós da tua história. Como é que você chegou nesse insight? Eduardo, essa história, né, a arquitetura da vida, ela nasceu de um momento de vida muito difícil que eu estava passando. Eu me separei muito jovem do meu primeiro casamento, com 3 filhos pequenos, né? Eu tinha 25 anos, e eu olhei para aquelas crianças e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida, né? Eu olhei lá para o futuro, eu precisava tomar uma atitude, eu tinha a responsabilidade de criar aqueles meninos. E aí, naquele momento, eu falei, bom, eu vou cursar arquitetura, porque era o que eu estava vendo de esperança. Eu já tinha vontade de fazer arquitetura. E a arquitetura, ela foi me curando, sem eu perceber, nas aulas de arquitetura, eu fui curando de todas as feridas que eu vim dessa separação. E depois, ao longo da vida, fiz outra faculdade, teologia, especializações em autoconhecimento, e percebi que eu usei na minha vida para me curar, para me resgatar, os conceitos da arquitetura, os conceitos da construção para a minha vida. E assim nasceu o livro, né? A Arquitetura da Vida, esse livro que é um manual também, que, enfim, muitas pessoas têm lido e têm me dado um feedback bacana sobre esse livro de renovo, de encontro consigo mesmo, né? Então foi assim, foi dessa consciência que nasceu a Arquitetura da Vida. Bacana. Eu acho muito legal que você usou esse conceito, vamos pegar assim,
do mundo mais tradicional, a profissão arquiteto, uma das profissões, vamos dizer, que mais antigas que existe no planeta, né? Verdade. Totalmente conceitual, sério, sem muito preto no branco, é aquela coisa, desenho e tal. E aí você pega uma coisa que é mais espiritual e conecta com isso, né? E sem muitas delongas, por que que tantas pessoas elas se perdem tentando conciliar essa carreira com a família? Como é que você vê como arquiteta isso? Eduardo, eu vejo que as pessoas se perdem do propósito. Quando elas iniciam as suas vidas, a sua carreira, elas têm um propósito. Mas nessa vida frenética, nessa correria do dia a dia, nesse desejo de ser próspero financeiramente falando, ter sucesso nos negócios, ela se perde do propósito, ela começa a, sem perceber, se envolver com todos esses problemas, ou não apenas problemas, mas com os desejos, os desafios que tem no dia a dia e acabam se perdendo, né? Então, por isso que é importante ela retomar, ela olhar para si, retomar esse propósito, não esperar que a vida não tenha volta mais, né? Porque existe um lugar onde as pessoas acabam se perdendo tanto que na hora que vê não tem mais volta, perdeu tudo. Então, que a gente possa ter esse alinhamento, essa atenção para o propósito, não se perder do propósito. Né? E olha só, fazendo uma analogia, vamos pegar assim, casa que é feita com pedreiro, as casas bem humildes, simples, né? Morei em várias dessas casas, inclusive. E uma casa quando você vê que foi um arquiteto que fez. Vamos fazer um comparativo e cada uma tem sua história, mas vamos parar para pensar assim, como faz sentido isso que você está falando? Porque quando você pega uma casa feita por um pedreiro, chega a um nível que ela foi feita no olho. Então, daqui a pouco, eu lembro que a minha mãe reclamava muito que nós morávamos em alguma dessas casas, que às vezes o banheiro ficava do lado da cozinha. Sim. E isso às vezes era uma coisa que gerava constrangimento, Sim. né? Então, dentro de uma família, de uma coisa assim. Por quê? Porque não tem o planejamento. E, e eu acredito que, às vezes, a gente, nessa carreira de empreendedor, a gente constrói essa vida, às vezes, no modelo de pedreiro, na execução. Vamos levantar essa parede aqui e daqui a pouco aquela parede vai deixar o quarto do filho bem pequenininho, sem janela. E eu. E aí, pensando sobre isso, eu pergunto assim: aonde que os empreendedores erram? Onde é que a gente faz essa parede errada ou deixa um quarto sem janela? Onde que começa isso na tua visão, Brenda? Eduardo, isso começa na intenção. Você citou bem essa questão da arquitetura, né? De você começar sem, sem uma intenção de verdade, porque começou pelo pedreiro, né? Não fez um projeto. Então, eu vejo que um grande erro dos empreendedores é começarem tudo de fora para dentro. Então, é aquela empolgação para começar um negócio, mas ele precisa estruturar dentro para depois ir para fora. E a arquitetura é bem isso, a gente fala sobre estrutura. Para você edificar uma casa com, com, com estrutura, não com estrutura, mas uma casa inabalável, digamos assim, uma casa forte, mesmo que venham os ventos, mesmo que venham os desafios, ela precisa ter estrutura. Se ela tiver estrutura, ela vai permanecer em pé. Ela pode até balançar um pouquinho, mas ela permanece em pé. Então, o empreendedor, que ele acaba focando muito no negócio, no crescimento dos resultados, e ele vai se desconectando de si. Ele não se fortalece, não estrutura as suas emoções, não estrutura a sua saúde,
o seu autoconhecimento. É importante para o empreendedorismo isso, porque eu preciso identificar quem eu sou dentro desse empreendedorismo, né? Quais são as minhas habilidades, quais são as minhas deficiências, onde eu preciso trabalhar em mim para que eu possa ter um negócio e crescer com isso, né? Se expor a esse autodesenvolvimento. Então, quando uma pessoa ela não se conhece, o negócio ele até cresce, mas ele não se sustenta. E na tua visão, o que seria uma estrutura? Qual parte que tu acha que pode ser considerada a estrutura da vida, na tua Na visão? arquitetura da vida, eu costumo fazer um comparativo, né? Quando você vai construir uma casa, você vai buscar um terreno. Você tem a ideia de construir a casa, e aí o que você faz? Você olha para sua mulher e fala assim: vamos dar uma rodada na cidade, vamos procurar um terreno? Não é assim? Aí ali a Sim. ideia vai crescendo, você vai, né? Vocês vão sonhando, passa a ver uma casa, ver outra casa, e você fala: olha, eu gostei dessa, se eu não gostei, eu quero uma casa bem grande. Então ali você começa a sonhar e vocês decidem construir. Então o que vocês precisam fazer? Comprar o terreno, definir onde esse terreno está, qual a localização dele, para depois você procurar um profissional, um arquiteto, para fazer o projeto nesse terreno, né? Então eu costumo dizer o seguinte, que a nossa alma, as nossas emoções são o terreno onde você vai construir essa casa. É a partir de você, de dentro para fora. E a tua estrutura, eu falo muito sobre a nossa conexão com Deus, porque ele traz para nós a nossa identidade, ele fortalece a nossa identidade. Ali nós identificamos o nosso verdadeiro DNA, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, sim, nós temos um DNA terreno, um DNA que está relacionado com esse corpo aqui, mas nós temos um DNA espiritual também. E o espiritual, ele te traz essa base, ele te traz esse alicerce. Então, quando você alinha as duas coisas, né, o seu eu, emoções, o seu terreno com a base, com o alicerce, você tem uma estrutura forte. Então, sempre começa aqui, de dentro para fora. Então, numa estrutura, na arquitetura, seriam feitas de concreto, ferro. Na vida, é a parte É a espiritual. parte emocional e espiritual juntas. Emocional e espiritual. Emocional e espiritual juntas. Porque se você tem apenas o emocional fortalecido, mas você não tem o espiritual, vai te faltar um direcionamento, sabe? Que está baseado também em princípios e valores. O nosso emocional existe, o emocional está relacionado com emoções, certo? O espiritual, ele está relacionado com princípios e valores. Então, o espiritual precisa estar atrelado com o emocional, porque quando o emocional prevalece sem ter muito bem fundamentado princípios e valores, você acaba metendo os pés pelas mãos, porque você vai agir pelas emoções. E os princípios e valores, eles te trazem para o eixo. Por exemplo, você entra numa discussão com a sua mulher. Ela fez alguma coisa que te deu muita raiva. Se você tem princípios e valores, os seus princípios e valores, eles vão segurar a sua raiva. Mas se você não tem princípios e valores, se você age pelo impulso, pela emoção, você pode ter um comportamento, uma reação não muito boa quando você está cheio de raiva. É um exemplo. Podemos citar vários exemplos, mas é um exemplo que te faz frear. Né? Então, você se submete aos princípios e valores. Por isso que hoje a ciência identifica e reconhece a inteligência espiritual, porque ela realmente é a inteligência das inteligências e ela é que sustenta as demais inteligências, porque nós somos seres inteligentes. Então, ela dá ancoragem para a inteligência emocional.
Quando você chega num momento de onde as suas emoções estão, assim, digamos assim, elas vão para a borda, imagina um círculo, tem o centro e você tem a borda, e você vai para a borda, o momento que você está desanimado, que você está triste, que deu tudo errado, e que você tem vontade de desistir de tudo. Mas existe, por exemplo, o propósito que está relacionado com o espiritual. Então, se você tem o teu espiritual ativado, você tem a tua inteligência espiritual ativada, o que ela faz? Ela te traz para o centro de novo. Você se lembra que você tem um propósito. Então, peraí, não é hora de desistir, eu não posso desistir. Eu estou fazendo tudo isso por um propósito. Então, não é porque hoje eu fui abalado emocionalmente, porque as coisas não deram certo, que eu me frustrei, que eu vou abandonar tudo. Então, a inteligência espiritual, ela sempre te traz para esse lugar, sabe? Perfeito. Não, é muito interessante essa tua analogia aí com a estrutura, né? Porque na minha cabeça, na minha concepção, até essa conversa, a primeira seria emocional e depois a espiritual. Mas não, a espiritual é a que rege a emocional. Pô. Exatamente. A espiritual é que rege a emocional. Porque o espiritual está relacionado com a nossa identidade, com o lugar de onde nós viemos, de quem nós viemos, como pai, né? Paternidade. Então, é o que rege as nossas vidas, essa criação, o Criador que nos criou, que rege a nossa vida. Então, está relacionado, em primeiro lugar, com a espiritual. Eu lembro, assim, até contar um caso pessoal. Quando eu perdi minha mãe, foi em 2008, eu tive uma época, assim, que eu sempre fui de família espírita. E o espírito é bem leve, assim, né? Não tem tantos dogmas, rituais, como tem, às vezes, uma igreja católica ou uma igreja evangélica. Uhum. E eu acabei me pegando uma época ateu. Tá. Ateu. Depois a decepção foi tão grande e tal. E o que me abandonou? Assim, o que eu quis abandonar esse raciocínio na época? Que eu voltei para minhas raízes e tal. É que é muito triste. Assim, até tem um lado do ateu que é interessante, que ele faz o seu, ele não fica terceirizando tudo, mas é muito sem esperança, é muito triste algumas coisas. Eu respeito quem está nos ouvindo que seja, mas eu entendo hoje que em vários momentos desafiadores que eu passei na minha vida, é isso que você falou. Se eu não tivesse talvez um amparo espiritual maior, talvez eu não conseguiria ter superado momentos difíceis, que eu já te contei lá em São Paulo, inclusive. Sim. Mas isso aí faz muita sacada, é uma sacada muito interessante que você teve, assim. E aí, por isso até que eu quis te convidar, assim, que eu disse que tu tá trazendo outra coisa. E tu não tá aí erguendo uma bandeira, tem que ser cristão, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você tá dizendo, não, tem um caminho espiritual. Existe algo ali, tem uma região ali que precisa ser trabalhado. Exatamente. E o que a gente pode fazer para fomentar essa área, na tua visão? Para quem é meio Eduardo lá de 2008. Vamos lá. Olha, nós podemos perceber, Eduardo, que como nós somos seres espirituais, né? Nós somos corpo, alma, espírito. Eu gosto de repetir isso para ficar bem claro. Nós somos seres espirituais. Quando Deus nos criou, ele deixou em nós um ponto de conexão com ele. Ele não soltou a gente aqui na Terra e totalmente desconectado dele. Não, ele manteve em nós um ponto de conexão. Nós já sabemos que existem estudos científicos, inclusive comprovações, inclusive em Harvard, que esse lugar eles chamam de o ponto de Deus, que é o lugar que você vai se conectar com Deus. E que algumas pessoas, principalmente dentro de igrejas, sempre disseram que tem um vazio interno e que você procura em diversos lugares preencher esse vazio e muitas vezes não encontra. Mas quando você encontra com Deus, aí você ativa esse ponto, que é a ativação da sua inteligência espiritual.
Então, você ativa. E quando você ativa, aí, peraí, tem um sentido. Aquilo que, por mais que eu não acredite em Deus, mas agora foi diferente. Algo aconteceu em mim. Algo aconteceu na minha vida. Eu já vi várias histórias de pessoas que se diziam que eram ateus e que, quando ativaram, quando naquele momento de borda mesmo, digamos assim, nessa linguagem, a pessoa olhou e falou assim: não, agora, se Deus existe, então é a hora de você me mostrar. Então, o que eu quero dizer? Como você ativa? Você ativa conversando com ele. E essa conversa se chama oração. Então é muito simples. A oração chama-se conversa com Deus. Quando alguém chega naquele limite e fala assim: olha, se o Senhor existe, então o Senhor faça com que mude a minha vida aqui agora, e aí ele tem uma baita experiência, ali ele ativou o ponto de Deus, que ele fica aqui, olha, na altura dos lobos temporais, ali no centro do nosso cérebro, perto do hipotálamo, da hipófise, e ele ativa esse ponto de Deus. No momento que ele ativa, ele conecta com Deus. E essa conexão abre esse caminho de relacionamento com ele. Então, é onde ele percebe que aquela chavinha que só Deus tem para abrir ali, para encaixar naquele lugar, ela é ativada naquele momento. No momento que ela tem essa experiência. Então, é muito interessante, porque enquanto a pessoa não tem, ela está buscando em algum lugar, seja em religiões, ou seja em comidas, em compras compulsivas, em bebida, drogas, pornografia, mas ela precisa encontrar um sentido, ela precisa preencher um vazio. E ela vai para casa à noite, ela dorme no outro dia do mesmo jeito, mas existe aquele incômodo, e às vezes ela vive dessa forma por anos, e ela acha que ela não é feliz, mas porque ela não ativou ainda, ela ainda não encontrou. No dia que ela permite, as coisas mudam completamente e é inexplicável. Só quem passa pela experiência para poder entender e testemunhar e falar: tenta, que você vai ver como é diferente. Foi sensacional a mudança que eu tive, a experiência que eu tive. É incrível isso. E existe equilíbrio, Brenda, na vida? Se existe equilíbrio, eu acho que o equilíbrio da vida é o desequilíbrio, né? Eu acho que o desequilíbrio, ele... Porque nós não vamos ter tudo certinho, né? Linear. A vida, ela não é totalmente linear, Eduardo. Nós vamos ter alguns momentos de desequilíbrio, só que é importante que exista alinhamento. Uhum. Porque, principalmente quando a gente está falando de família e de relacionamento, por isso eu gosto de falar sobre inteligência espiritual, que é o seu relacionamento com Deus. Nós falamos sobre a emocional, que é esse relacionamento com você mesmo, é descobrir quem é você, é os seus padrões de comportamento, e nós falamos sobre relacionamento. Porque nós não somos pessoas que fomos criadas para viver sozinhas, né? E aí a gente não vive sozinho, então a gente precisa ter um alinhamento com quem está com a gente, porque vão existir momentos de desequilíbrio na nossa vida. E aí, quando as coisas estão alinhadas, a gente consegue passar por isso de uma forma mais tranquila, digamos assim. Perfeito. Eu ia te perguntar se você sente que hoje você está no momento de equilíbrio. Se eu estou no momento de equilíbrio, eu acho que, de certa forma, sim, de certa forma, não. De um modo geral, na minha vida, eu estou vivendo um equilíbrio entre família e trabalho, mas no trabalho eu estou me dedicando bastante ao trabalho nessa fase. Então, um pouquinho desequilibrado nesse sentido.
trabalhando em horários diferentes, então tô tão equilibrada assim. Inclusive trabalhando agora, né? 8h47 da noite. E após o nosso encontro aqui, tem uma reunião já presencial, né? Olha que maravilha. Então, assim, por isso que eu te falo, estou vivendo um pouquinho de desequilíbrio. É Mas isso a que gente sabe que mas eu gostei de uma coisa que você falou. Nesta fase. exato, nessa fase. E sabe o que que é legal, Eduardo? Que existe um alinhamento com o meu marido, por exemplo. Então, meu Uhum. marido, não, eu vou fazer uma reunião agora. Ah, como que fica o marido dela, né? Não, está aqui, né? Eu estou em home office hoje e as pessoas que vêm para a reunião vão vir aqui na minha casa. Então, tem um alinhamento, ele sabe que é um momento, que é uma fase. E houve um momento em nossa vida onde ele precisou se desequilibrar, né? Por conta do trabalho. E eu estive aqui como suporte. Então, eu entendo que a mulher, eu tenho falado muito para a mulher nesse tempo, do papel da mulher, o quanto a mulher pode ser graciosa na sua casa, o quanto ela pode ser amorosa, compreensiva, existem esses momentos, mas é preciso, claro, ter esse alinhamento. Então, o momento que meu marido precisou focar na empresa há alguns anos atrás, houve um apoio meu. Vai lá que eu estou aqui. Mas eu Boa. sabia, tinha um alinhamento. Ele chegou em mim, olha, agora é o momento de fazer assim, assim, assim. Você está comigo? Tô. Vai lá, pode ir que eu sustento aqui. Eu estou aqui sendo estou na sua retaguarda, né? E hoje nós estamos invertidos, né? Ele está mais tranquilo e precisei desequilibrar um pouquinho. Mas vamos dizer que aí nesse acordo agora tá equilibrando, né? Está equilibrando. E os filhos também super apoiam, isso é muito bom. Vou fazer uma pergunta invertida agora. Eu te Ah, falei da estrutura. Estrutura espiritual. Agora vamos pegar outro ponto. diga. Numa casa, uma das partes mais vulneráveis que existe são as janelas. Aonde que você vê que tem vulnerabilidade o empreendedor na questão da arquitetura da vida? O que seria janelas, as portas, aquilo que pode dar o livre-arbítrio de sair, né? E de ver a Uhum. rua, mas que também pode entrar um ladrão. É verdade, né? O empreendedorismo, eu acredito que o empreendedorismo ele precisa ter vulnerabilidade. Porque quem não é vulnerável, não é que ele precisa ter, ele precisa assumir que é vulnerável. Quem não assume que tem vulnerabilidades, porque todos nós temos, ele está se expondo demais. Porque ele vai deixar que transpareça o orgulho que não permite que ele seja vulnerável. O perfeccionismo. Porque perfeccionismo não existe nada perfeito. Então, tudo isso, o orgulho, o perfeccionismo, eles vão travar decisões desse empreendedor. Então, daí a importância, né, de você assumir que existe uma vulnerabilidade, onde está essa vulnerabilidade, identificar e para que tome decisões mais assertivas, para que estruture melhor esse negócio, né? Então, a vulnerabilidade, ela traz consciência, ela te faz mais humilde e faz com que você tenha ajustes mais assertivos e melhores decisões. Perfeito. E nessa questão da vulnerabilidade, também entra os acordos, né? Entre os acordos. Isso é importante, Eduardo, por quê? Porque dentro da minha vulnerabilidade, onde eu sou vulnerável, você não é. E ali a gente precisa entender, ter esses alinhamentos. O alinhamento é muito importante, o alinhamento de expectativas, né? E quando eu assumo essa vulnerabilidade, eu assumo também que eu preciso do outro, porque pessoas precisam de pessoas. Então, você pode me suprir a minha necessidade, você pode me ajudar na minha vulnerabilidade, né? Eu Olha, entendo bem essa então, situação. os combinados, né, Eduardo? Existem os combinados. É muito importante. Tanto os combinados dentro de casa,
como os combinados dentro da empresa também. É importante nesse sentido, em todas as áreas. E quando a carreira, você se liga assim, minha carreira está sufocando a meu relacionamento e eu não sei como lidar isso. Olha, eu vejo que nesse ponto é importante parar, olhar com mais honestidade para si, para ver onde que essa carreira está sufocando, e aí dar atenção, colocar o foco ali, sabe? E muitas vezes a carreira acaba tomando um lugar de prioridade. Então, peraí, qual tem sido a minha prioridade hoje? É a carreira, por isso que eu estou me sentindo sufocado, então eu preciso fazer algum ajuste. Eu tenho que ajustar o meu ritmo, eu tenho que rever as minhas escolhas, eu tenho que alinhar as expectativas com o meu cônjuge, né? E ali tomar as decisões certas, fazer os acordos necessários para que a vida não fique sufocada, né? Nem a vida pessoal e nem o relacionamento, né? Tu falou disso agora, falou que você está bem focado agora no lançamento do livro, essa questão também da mentora, tudo isso aí está fazendo você participar de vários podcasts que eu tenho acompanhado a tua carreira, e ir para eventos. E isso eu sei que pesa um pouquinho, porque começa a ir para um lado, para o outro e tal. E tu pode compartilhar assim, algum exemplo que você possa abrir, né? Se não puder abrir, não tem problema. Para você conseguir manter essa rotina legal com o teu cônjuge, por exemplo. Eu vim aqui hoje, na quarta-feira, hoje é full time Brenda carreira, mas eu tenho uma rotina que às vezes cria sei lá, um antídoto para dar uma aliviada, alguma coisa que pode se criar pelos excessos. Olha, Edu, eu gosto muito de fazer uma avaliação, né, uma autoavaliação diária. Então, eu paro no final do dia, dou uma olhada no meu dia a dia, o meu dia todo, como que foi esse dia, onde ele foi produtivo, onde ele não foi produtivo, onde eu excedi, porque às vezes acontece isso, a gente excede, a gente trabalha demais, faz demais, chega no final do dia, está extremamente cansado, e onde eu posso aliviar, onde eu posso melhorar. Então, eu tenho como hábito fazer essa autoavaliação diária. Além disso, eu gosto muito de cuidar da alimentação, cuidar do corpo, fazer as minhas consultas periodicamente para eu estar bem, porque quando você cuida do corpo, da alimentação, da sua saúde, você está cuidando das suas emoções também, você está cuidando da sua mente, da sua mentalidade, você organiza seus hormônios, você está cuidando do seu sono, por exemplo, é importante. Então, eu gosto de ter uma rotina assim, onde eu vou cuidar de tudo isso para ter essa prosperidade e paz, digamos assim. E o que é para você hoje assim a tua rotina que você diz assim, nossa, essa é a rotina que eu gosto. Você gosta de rotina? Eu gosto. Eu sou uma pessoa de rotina. Eu gosto de rotina, eu gosto de disciplina. Então, minha rotina hoje, eu acordo, faço as minhas orações, leio um pouco da Bíblia, leio algum livro, depois eu vou para minha live e academia, né? Aí vou para academia, treino, volto e aí vai a rotina de trabalho. Aí eu vou cumprindo a minha agenda. Então eu tenho agenda para gravação, eu tenho agenda para ver conteúdos, tenho agenda para atender pessoas. Então, eu separo a parte da manhã para algumas coisas, a parte da tarde para outras coisas. Eu gosto muito de trabalhar com a agenda. Muito legal. E que hora que é as tuas lives?
As lives são às 8 horas da manhã, todos os dias às 8. Faço pelo Aonde que Instagram. acontece essas lives? Oi? Aonde que acontece as tuas lives? Acontece no meu Instagram, no @brenda.n de navio Moraes, com I. Então, Legal, vou botar aqui na descrição depois, ou quem que tá escutando quiser, é só perguntar aí nos comentários que a gente também manda o Instagram dela. Brenda, o que que você fala nessas lives aí? Por que que você começou a fazer lives de manhã? Vamos lá. eu comecei a fazer live olha, era para eu ter começado a fazer essas lives há muito mais tempo, né? Comecei a fazer live de manhã, porque eu estava sentindo muito no meu coração que eu precisava trazer mais desse conceito, desse conteúdo a respeito da arquitetura da vida, um pouquinho de texto bíblico também. Como eu sou teóloga, né, você falou no começo, então eu trago os conhecimentos, sabedoria desse livro milenar, que é a Bíblia, que é o manual da vida, e eu busco esse conhecimento. Eu falo que Jesus ele foi o maior empreendedor da história, tanto que ele começou o empreendimento dele lá atrás e nós estamos falando dele até hoje, né? E ele já E não, sem capital, né? sem capital, e ele não está presente fisicamente mais entre nós. Então, ele não está ali para coordenar tudo isso, mas nós estamos ali falando dele, né? E ele nos ensina, nos dá muitas lições. Esses dias agora, por exemplo, eu estou falando sobre princípios para a prosperidade. Então, hoje eu falei sobre o princípio da honra, ontem eu falei sobre o princípio da generosidade, da ambiência, e eu pesco aí esses textos dentro da Bíblia e trago para o nosso dia, para o nosso cotidiano. Porque a Bíblia Legal. é isso, né? Um grande manual da vida, ela fala do cotidiano do homem. Então, eu gosto muito de trazer a Bíblia e os ensinamentos dela para nós. Uma pergunta assim um pouquinho diferente, mas talvez já que tu tá falando sobre isso, para quem não tem o hábito de ler a Bíblia, o que que você aconselha por onde começar? Edu, a pessoa pode começar primeiro com uma oração, porque quem não tem o hábito de ler a Bíblia acha que a Bíblia é difícil de entender. Por isso, é importante fazer uma oração e pedir para Deus dar o entendimento para ela, porque Ele vai dar esse entendimento. Depois, tem muito devocional hoje em dia. As pessoas podem fazer os devocionais. E o que é o devocional? O devocional ele tem um versículo bíblico e depois tem toda a explanação daquele versículo no entendimento do autor. E aquela mensagem ela vai te trazer uma reflexão para o dia a dia, né? Você não vai ficar apenas com o entendimento do autor, mas aquela mensagem ela vai te despertar algo mais. Então, ler esses devocionais é muito bom. E começar a Bíblia, começa lendo os Salmos. Os Salmos, eles são bem tranquilos, de fácil entendimento. Depois tem Provérbios. Provérbios, alguns são fáceis, alguns não são tão fáceis assim de compreender, mas é um livro que as pessoas gostam muito de ler quando elas estão começando. Bacana, eu ia falar isso assim. Eu comprei uma Bíblia, coisa mais linda dela, tudo, e comecei a ler igual um livro. Comecei lá pro início, Gênesis e tal. Só que não consegui continuar. Aí é onde que eu me conecto de vez em quando é o Salmo. A gente é muito, eu e a minha esposa, o Salmo 23. Então a gente fica, normalmente está aberto ali naquela página. Mas eu gosto de folhear, às vezes, e ver o que ele me fala. Tipo, aquele livro Menino da Sabedoria, sabe? Sei, sei. Então eu ainda, com a Bíblia, eu tô nesse estágio. Eu lembro que eu tive um professor na escola que contou a história da Bíblia, de filosofia. Foi muito legal ouvir a versão dele. E aí eu tentei seguir isso, mas eu achei ainda que tem que ter um preparo, não sei. O próprio português ali ainda deixa um pouco mais pesado no início. Mas eu acho que é muito é isso que você falou. Eu fui pelo lado, talvez, da razão, da emoção. E talvez tem que ter essa preparação primeiro, né? Fazer uma oração para talvez receber Uma guia, né? inspiração. Sim. Faça uma oração, peça para o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais.
porque aí ele vai te dar o entendimento, sabe? E eu gosto dos salmos, que os salmos são orações também. E vários momentos da minha vida que eu precisava, que eu estava passando por fases difíceis, eu entrei lá nos salmos e tem momentos que o salmista fala, né? Olha, o meu coração está angustiado, vem meu socorro, né? Então é uma oração que ele está falando, que ele está fazendo com Deus. E, Olha, enfim, outras mais, né? Tem momentos que ele está agradecendo a Deus pelo dom da vida, ou está agradecendo a Deus por Deus ser Deus, reconhecendo o poder de Deus. Então, os salmos, eles são orações. É muito, muito bom. me fala um pouquinho desse Instituto Matriz. O Instituto Você, Matriz, eu sou cofundadora dele, nós fundamos o Instituto Matriz, eu e uma amiga, ele partiu dos estudos, tanto do desenvolvimento que eu tenho trabalhado com lideranças, né, olhando mesmo para o lado pessoal, virando a luneta, porque o líder, ele está olhando muito para fora, né, está olhando muito para os resultados da empresa, ele está olhando, mas às vezes ele se desconecta dele mesmo, ele para de olhar para a vida dele pessoal, se desconecta, e a gente está trazendo essa visão, que é uma visão nova, do novo humano hoje, que tem trabalhado, mas tem buscado também muito a felicidade, o sentido da vida, e encontrado muitas dificuldades. Então a gente fundou o Instituto Matriz para trazer de volta esse líder para a vida dele, trazendo essa cura para a saúde mental, focando na saúde mental desse líder, trabalhando inteligência espiritual, inteligência emocional, relacional, mas dentro das empresas. entendi. Tá, mas deixa eu entender assim, dentro das empresas. Eu tenho empresa aqui. Se eu quiser que o Instituto Matriz ajude a minha empresa, é uma palestra, é uma dinâmica, eu vou pegar meus colaboradores, vou até algum lugar físico, como é que é a ideia? O Instituto Matriz hoje, ele vai escutar você, quais são as suas demandas, o que está acontecendo com a tua liderança, qual é a maior necessidade delas. Nós vamos propor para você um plano de atendimento. Nós podemos atender online, fazer reuniões semanais, inclusive, porque a gente percebe o seguinte, Du, que quando você tem uma palestra motivacional, uma palestra sobre desenvolvimento mental, emocional na empresa, e depois você vai ter uma outra palestra dali um ano, você, ou palestra ou imersão, né, digamos assim, mesmo que seja uma imersão de 2 dias, e depois você vai ter uma imersão só daqui a um ano, no comecinho vai ser muito bom, vai gerar muita mudança, transformação, o pessoal vai ficar empolgado, mas conforme vai passando o tempo, vai voltando aquela rotina de novo, então você precisa ir alimentando essa liderança, essa empresa. Então, tem trabalhos que a gente faz semanal, tem empresa que querem que a gente seja semanal. Quando é empresa de Ribeirão Preto, a gente vai até presencial, porque o pessoal prefere. Mas nós podemos fazer trabalhos mensais, então, encontros mensais. Tivemos um pequeno Mas vai depender muito corte. da. Oi? Brenda, deu um probleminha no sinal na internet, isso é bem comum. Você estava falando dos encontros. Se tu puder repetir, que aí depois até na edição, esse aí, nos cortes, a gente consegue arrumar. Os encontros podem ser semanais, online ou presenciais. E podem ser encontros quinzenais, mensais, vai depender da demanda de cada empresa. E, às vezes, alguma empresa chama a gente para palestras, então a gente leva a palestra também para a empresa, num eventual evento que ela venha fazer e tudo mais, a gente está lá trazendo a palestra. Mas nós trabalhamos muito com esse ritmo, nós damos esse ritmo para que não se perca todo esse trabalho que está sendo feito, né? E para quem está se sentindo sobrecarregado agora, qual que é o primeiro passo para voltar para o eixo? Para,
né? Para e comece a entender por que você está se sentindo sobrecarregado. Faz uma autoanálise. Olha para a sua vida, como está. Você sabe que é muito importante? A gente trabalha com os temperamentos. Os temperamentos colérico, fleumático, sanguíneo e, Sinestésico? não, o melancólico, né? E Melancólico. cada temperamento tem as suas características. E tem pessoas que às vezes ela está fazendo algo que não tem nada a ver com o temperamento dela, ela se sente sobrecarregada. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para que a pessoa identifique também por que ela está sobrecarregada. Mas se ela está se sentindo sobrecarregada, a primeira coisa, para pensar, não é para tudo, né? Não posso parar, né? Não posso deixar de trabalhar. Não, mas para tirar um tempinho para você olhar, analisar, né? Tá coerente com você, tudo que você está fazendo, tá coerente com a tua vida, com seus princípios, com seus desejos, com seu propósito, porque às vezes não está coerente, a pessoa está trabalhando, está coerente com a sua personalidade, às vezes está sofrido para a pessoa. Por exemplo, você pega um sanguíneo, o sanguíneo, ele é meio perdido, assim, ele é meio avoado e tal, e aí você coloca ele num trabalho onde ele precisa analisar planilhas, e aquilo está completamente fora do que ele faz, da personalidade dele, do temperamento dele. Ele vai se sentir sobrecarregado. Então, é importante esse autoconhecimento, essa identificação. E aí, organiza, né? Organiza a vida, organiza tudo direitinho, que você passa a ter clareza e essa sobrecarga vai passar, vai ser aliviada. É perfeito isso. Eu te pergunto isso porque você me comentou algo, eu não sei se é bem nessa área, mas você me comentou uma coisa em São Paulo que eu fiquei com isso na cabeça. Que quando a pessoa está indo com. Eu não sei se era assim, se a carreira ou a empresa dela não está indo legal, antes de arrumar isso, olhe como é que tá o casamento. Era alguma coisa assim. É verdade. Isso Como eu é que é vou falar assim? muito, muito, muito. Deixa eu te pedir, nós estamos ao vivo, mas o meu celular anunciou que está baixíssima a bateria, tem receio que ele acabe. Você pode Nossa, guardar um minuto? mas com certeza. Só um Faz parte, quem minutinho, sabe Lu. faz ao vivo. Isso. Enquanto ela pega ali, eu quero oferecer para você que está assistindo, a Arconel está oferecendo, junto aqui com o método Schwing. Se você não sabe o que postar amanhã, aponta o QR Code para a tela, né? Então pega o celular, aponta para esse QR Code que você vai ter aqui gratuitamente um assistente de IA que ele vai dizer para você o que postar amanhã. A gente sabe que isso é complexo, está sempre sendo criativo, algo assim. Então, nós pegamos aqui, criamos todos os prompts para ele dar sugestões de um calendário bem bacana para você. Isso 100% gratuito, só apontar. Ele vai fazer umas perguntinhas primeiro, quem é a sua empresa, como é que ela é, o que que ela faz. E aí, gratuitamente, você já vai sair com um roteiro do que postar amanhã. Do que postar na segunda, na terça, na quarta, toda semana. Porque a gente também que trabalha no marketing, a gente se sente muito, muito sobrecarregado, Brenda. E isso é normal. Um cabo aqui, viu? Tranquilo. Como a gente faz esse podcast ao vivo, então a gente tem esses desafios que às vezes acontecem, mas para isso a gente tem a tecnologia. Então, dá uma olhada, veja o nosso assistente, que eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar. Aí, deu certinho. Ai, deu Você certo. saiu. Eu estava mostrando aqui o nosso assistente, Breno, que a gente criou uma IA para quem não sabe o que postar amanhã. Depois eu vou até te mandar o link. Você vai dizer quem você é, sua Brenda, tal. Precisa de ideias do que eu posto no meu Instagram amanhã, segunda, terça, e ela é 100% grátis. Que maravilha.
Isso é ótimo. Né? A gente está sempre buscando trazer alguma coisa que agregue a vida das pessoas, né? Sim. E, claro, com isso a gente conhece as pessoas, a gente começa a poder ajudar, e eu acho que esse que é o grande passo, né, da vida, é sempre a gente poder estar contribuindo de alguma forma. Ah, com E, certeza, Eduardo. Aquela frase, né? Pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos. Eu falei sobre isso, né? Hoje na live, sobre o princípio da honra, que a honra é o reconhecimento. Ontem eu falei sobre o princípio da generosidade para nós sermos prósperos. A importância disso, porque a generosidade é isso que você está fazendo, né? É criar, é sair, é poder ajudar o outro, e é uma semeadura isso. E quando você semeia, você colhe. E é um ensinamento, porque tem pessoas que têm dificuldade de ser generosas, mas quando elas recebem algo, elas percebem, elas falam, olha só, né? Olha a diferença que fez na minha vida, e aí ela repensa e ela acaba transformando isso. Mas a generosidade é um princípio de semeadura, isso é maravilhoso. muito obrigado, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, já falando nisso agora, que essa é uma frase que eu sempre peço quando a gente está no final. Eu sei que tu tem também a tua reunião, o celular aí já pediu para sair, Uhum. mas eu queria que você dissesse assim, tem uma pessoa que está passando um momento muito difícil na sua vida. Talvez está a carreira sobrecarregada, está com dificuldade no casamento, está com a arquitetura toda bagunçada, está sem arquitetura. A vida dela está sendo a casa feita do jeito inspiracional, vamos chamar assim, casa de pedreiro, feita a facão. O que se diria para ela continuar, ela não desistir? Olha, existem momentos em nossa vida que a gente vai passar por isso mesmo, né? Mas o que eu diria é que continue, isso vai passar, né? Não desista, porque no mundo nós temos aflições, nós temos momentos difíceis, mas é uma questão de corrigir a rota, de ajustes, é momentâneo, não vai ser para sempre, não há nada, nenhum mal que dure para sempre. Então, seja firme, levanta a cabeça, tenha bons pensamentos. Eu tenho falado em minha live todos os dias de manhã que eu falo assim: a alegria do Senhor é a minha força, porque é essa alegria de Deus, isso é um versículo bíblico, que enche o coração de alegria, que enche a mente de bons pensamentos. Então, não foque nos problemas, não fique vivendo os problemas, não olhe para as circunstâncias. Tenha uma meta, tenha um destino, olha para o lugar onde você quer chegar e acredite. Acredite, você vai chegar e tudo isso que você está vivendo hoje vai passar. Né? Tenha bom ânimo, olhe para dentro de você, reconheça, tenha autorresponsabilidade, reconheça suas vulnerabilidades e, e não desista. É isso. Muito bonito. Lindo as palavras. Tipo uma escritora, né? Me fala um pouquinho. Para comprar teu livro, como faz? Du, para comprar o meu livro, tem o meu Instagram, tem um link, tá? E aí tem um link que tem o livro físico, você pode comprar o físico, mas você pode comprar também o livro virtual ali, né? E também tem nos marketplaces, então, Amazon, Extra, Magalu, em vários marketplaces tem o livro também. Tá Nossa, acessível a top. todo mundo. Então, só entrar lá, maravilhoso. Tenho certeza que ele vai, de alguma forma, alguém vai tirar uma lição, vai tirar uma frase e que vai ajudar na construção dessa vida. Tenho certeza que para essa pessoa que eu falei que às vezes está passando um momento difícil, ela pode começar vendo as tuas lives e depois está comprando livro também. Não é uma fortuna, né? É um valor bem acessível. Sim. E
e realmente pode estar começando o início de uma grande transformação. Exato. Esse é o Método Stiling. Mais uma vez agradecer a Brenda Moraes, escritora, arquiteta, esteve presente aí no nosso podcast, eternizando a nossa call aí no YouTube. Em breve, talvez saia mais projetos de parceria, né, Brenda? Sim, com certeza. Estamos aqui para isso, para fazer parceria e ajudar muitas pessoas. Esse é o nosso propósito. E eu quero agradecer a você, Edu, agradecer por esse convite, por esse bate-papo, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto que move o meu coração e que eu gosto tanto e que eu tenho tanto carinho e prazer em ajudar as pessoas. Então, quando quiser, só me chamar que eu estou à disposição. Eu também gostei. Quem sabe a gente faz aí um segundo tema, né? Sim. Vamos juntos. Vamos sim. Também, Brenda, eu que agradeço. Se precisar da gente, a gente está aqui. Espero que você consiga levar a tua palavra para mais pessoas hoje com o alcance do nosso canal aqui. Nosso canal já está indo muito bem. Veio grandes nomes aqui já ano passado. Você está iniciando a segunda temporada. E eu tenho certeza que 2026 vai ser incrível, como a gente disse. Não tem plano B, né? Não tem plano B. E em breve espero a gente se encontrar em mais algum encontro da Bren aí, nos próximos. E desejo muito sucesso e que você consiga alcançar todos os seus melhores sonhos. Obrigada, Edu, para você também, para sua família. Que Deus abençoe vocês grandemente. E como você já disse, 2026 vai ser um grande ano e estamos caminhando para isso. Sucesso para você em todos os seus negócios, no seu canal. Vá, continue, porque já deu certo. Tá certo. Muito obrigado, pessoal. Quarta-feira que vem tem mais.